Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical. Sexto domingo do tempo comum, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versos 17 a 37. As leituras deste domingo são extraídas do livro do Eclesiástico, capítulo 15, o Salmo 18 e a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. De um modo geral, a liturgia deste sexto domingo do tempo comum provoca-nos uma reflexão a respeito da lei de Deus e todos os seus encadeamentos, os quais terão consequências seríssimas a partir de cada uma de nossas escolhas. A liturgia, entre tantos detalhes, propõe pensar sobre o dom da liberdade, da sabedoria, da responsabilidade, morte e vida. E pela proposta, veremos que somente em Deus poderemos obter a força suficiente para alcançarmos uma conduta correta em todo o nosso proceder. Na visão litúrgica, tudo está ao nosso alcance e temos que ser pessoas sábias para aprender a escolher em todo o tempo os caminhos que nos conduzirão à vida plena. Deus é aquele que nos criou e por isso Ele conhece toda a nossa vida melhor do que a nós mesmos, detalhe por detalhe. Nota-se que Deus, Ele esquadrinha todo o nosso ser, como é mencionado hoje na liturgia. Ou seja, Deus examina de maneira minuciosa, com todos os detalhes, cada uma de nossas escolhas e os valores os quais estamos buscando. Podemos dizer que Deus disseca todas as opções feitas por cada pessoa e considera tudo o que fazemos. À vista disso, o salmista de hoje, então, ele nos coloca em uma espécie de estado de alerta quando ele reza dizendo: Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura Deus. Reparem bem que nas entrelinhas é um grandioso dom que Deus concedeu a todo ser humano, exatamente ali na mensagem implícita, o dom da liberdade, o livre arbítrio. E por isso o salmista, de forma muito eloquente, diz que é feliz todo homem que a partir de sua livre escolha sabe fazer as opções corretas e assim vai progredindo na lei do Senhor Deus. Realmente, quanto mais o ser humano se aprofunda no conhecimento do seu Criador, mais sábio, mais próximo da verdade ele vai ficando. De fato, após o primeiro pecado de Adão e Eva, a liberdade para escolher na vida de cada pessoa, acredito que foi a maneira mais perfeita que Deus conjecturou, a fim de que cada pessoa livremente escolha o que fazer. Veja que, mesmo assim, com plena liberdade de escolha na vida de cada pessoa, o desejo de Deus é que todos os homens conheçam a verdade e cheguem ao seu caminho de salvação. Precisamente como lemos na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 4. Então, vamos lá uma citação de Santo Agostinho. Diz assim Santo Agostinho em seu comentário sobre o livre-arbítrio: antes que alguns digam que poderiam ser tudo diferente, ou que seria melhor se estas coisas não existissem, ou que elas poderiam ter sido constituídas de outro modo, diz assim Santo Agostinho: lembre-se que tudo que a razão apresenta como verdade, como melhor, saiba que Deus o fez, sendo Ele o autor de todos os bens. Citação de Santo Agostinho no seu comentário ao livre-arbítrio. Notem que a visão de
Santo Agostinho, é simplesmente magistral. De fato, o ser humano, após a sua queda desde o Jardim do Éden, tem uma tendência à concupiscência, ou seja, tem uma tendência à vida pecaminosa e consequentemente, por vezes, sempre tende a esboçar murmurações contra tudo que Deus fez de bom ao ser humano. Certamente, as murmurações são péssimas e desagradáveis a Deus e acompanha a história ainda desde o tempo da Antiga Aliança. Basta observarmos o povo na história da Antiga Aliança. E tais murmurações, sejam elas quais forem, sempre foram repreendidas por Deus através dos profetas, do próprio Jesus e também pelos apóstolos. Neste raciocínio, a segunda leitura coloca à tona algo simplesmente brilhante ao dizer: o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Sem dúvida alguma, neste quesito, é imprescindível todo ser humano não esboçar reações céticas ou gnósticas, ou mesmo tipos de murmurações em sua vida contra Deus. Ao contrário disso, aprender a lançar um olhar de confiança nas coisas que são sagradas, que Deus colocou à disposição de todo ser humano. Tudo Deus fez por amor ao ser humano. São Paulo, na segunda leitura, acena ao dado importantíssimo da virtude teologal da fé, a qual, como um precioso presente, Deus já concedeu a todos os seus filhos e filhas que são batizados. Recebemos sim as 3 virtudes teologais a começar do nosso batismo: fé, esperança e caridade. Obviamente que tais virtudes têm em vista oferecer as melhores predisposições para esta ou aquela pessoa e para que saibam optar pelas melhores escolhas em sua vida. Então, Deus deixa tudo muito bem preparado para que nenhum de seus filhos se perca pelos caminhos da vida diária. Notem que o Evangelho de hoje exorta-nos a seguir fielmente os preceitos criados por Deus. São os preceitos de Deus que vai nos proteger na vida diária e que ainda vai nos conduzir à vida eterna. Por isso, devemos ser pessoas sagazes, espertas, sábias e aprender a escolher os caminhos que são propostos por Deus. Desta forma, não devemos lançar a nossa vida ao bel prazer deste mundo, que é passageiro e efêmero. Jesus diz claramente no Evangelho de hoje que devemos ficar atentos aos preceitos divinos e saber escolhê-los em todo o tempo de nossa vida. Pois quem desobedecer e ensinar a desobediência aos caminhos de Deus será o menor no reino dos céus. Mas, atenção, quem praticar os preceitos de Deus e ainda os ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Veja o que um grande santo dos primeiros séculos, aliás, o tradutor da Bíblia hebraica para a Vulgata, para a linguagem do povo, São Jerônimo diz que Jesus repreende os fariseus que desobedeciam às leis do Senhor. E ainda os mesmos fariseus davam preferência às próprias tradições inventadas por eles mesmos. Não sejamos como eles. Devemos ficar alertas, evitar as tradições pessoais inventadas pelo ser humano e obedecer a proposta de Deus em nossas vidas. Não se esqueça jamais o Eclesiástico de hoje na primeira leitura, que diz: se confias em Deus,
tu também viverás. Vamos lá, seja uma pessoa sábia, escolha sempre o certo e abandone as tradições humanas em sua vida. E a partir de hoje, viva e pratique os preceitos divinos. Assim viverás tu e tua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.